Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cuidado Idoso. Eu sou Juliana Fernandes e esse é o seu espaço semanal dedicado à saúde e ao bem-estar dos nossos queridos idosos. Hoje temos um tema extremamente importante e que merece nossa total atenção: o perigo da dengue em idosos. E para nos ajudar a entender melhor esse assunto, estamos recebendo aqui a infectologista Carolina Malavasi. Doutora Carolina, é um prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. E eu vou começar te perguntando como a dengue ela afeta especificamente a população idosa em comparação com outros grupos etários. Agradeço pelo convite, feliz de estar aqui para a gente discutir e passar um pouquinho de informações sobre essa doença tão importante, principalmente nos dias de hoje. Bom, o idoso, ele é picado, né, do mesmo jeito que a criança, o adulto, né, então assim, o mosquito Aedes aegypti, ele não tem preferência por picar a pessoa idosa, mas a grande preocupação com o idoso é que o idoso geralmente ele tem comorbidades como pressão alta, diabetes. Pela própria idade, a imunidade dele, o sistema de defesa dele já é um pouco mais debilitado. Então, os sintomas da dengue, e a dengue que a gente classifica, né, que é uma dengue mais leve para uma dengue mais grave. Então, no idoso, o idoso tem um risco maior de ter uma dengue com mais complicação e mais grave pelas comorbidades, pelas doenças que essa população geralmente tem e pela própria idade. E os sintomas nos idosos, eles são diferentes dos adultos mais jovens ou não? Não, os sintomas são os mesmos. Vamos lembrar então os sintomas. Geralmente é uma febre aguda que começa, né, de uma hora para outra. Então, no dia anterior a pessoa está super bem e aí começa com uma febre alta. O idoso, ele pode não ter essa febre alta que a gente vê numa pessoa mais jovem, numa criança. Então, assim, ele pode fazer uma febre alta, mas pode também não fazer aquela febre alta. Às vezes ele fica subfebril e tem idosos que têm dengue e não tem febre. Então, também a gente não pode colocar que só tem dengue o idoso que está com febre, tá? Mas assim, fora a febre, né? Então, o idoso tem, e os pacientes têm, muita dor no corpo, então dor muscular, dor nas articulações, nas juntas, dor de cabeça, dor principalmente atrás dos olhos, em volta dos olhos, né? Muita prostração. O idoso, geralmente, ele acaba parando de se alimentar também, tem muita inapetência, e aí isso dificulta mais ainda para ele ir para um caso mais grave. Então, assim, esses são os sintomas mais comuns, né, da dengue. E pode ocorrer de ter aquele idoso assintomático também. Sim, a maioria dos casos da dengue são assintomáticos. O que a gente vê de sintomas está em torno aí de 20% da população. Então, o idoso, só que isso, quando é assintomático, aí ele geralmente não progride para um caso mais grave. Os que progridem são sintomáticos. Os idosos, eles são mesmo considerados mais vulneráveis às complicações da dengue? Sim, os idosos são considerados um grupo de risco. Tanto é que a gente classifica, né, a dengue como dengue A, B, C, D, em termos práticos para a gente tratar o paciente. A pessoa com mais de 65 anos, ela já vai para o grupo B. Então, ela nunca começa com o grupo A, que é o mais leve, por causa da questão da idade e do risco maior de complicação. E esse idoso, então, assim, a gente orienta, né? Qualquer sintoma, né? Vamos supor, como eu falei, né? Às vezes não tem a febre, mas tem muita dor no corpo, tem dor de cabeça, e às vezes confunde também com sintomas da própria gripe, resfriado, Covid. Essa dor no fundo dos olhos, ela pode ser confundida, por exemplo, com a dor de sinusite? Sim, pode sim. Sim, isso acontece. Então, assim, o idoso é muito importante, né? Principalmente agora que a gente está tendo essa epidemia de dengue. Então, qualquer sintoma, dor de cabeça, dor no corpo, dor atrás dos olhos, dor de garganta, que tem casos de dengue que também tem dor de garganta, procurar o serviço médico, porque assim, o idoso, principalmente, ele tem que receber os cuidados, ele tem que ser orientado
provavelmente, né, se a suspeita principal for dengue, ele vai ter que colher hemograma, a gente vai ter que monitorar as plaquetas, o hematócrito e dar o suporte necessário para que essa pessoa não tenha complicações. E a partir do momento que ele foi diagnosticado com dengue, o tratamento leva quanto tempo? Olha, o que a gente vê na prática e a gente coloca, né? Isso depende muito de pessoa para pessoa, tá? Mas no geral, assim, a pessoa tem os sintomas mais fortes, né? De febre, dor no corpo, por uns 5 dias. Depois disso, a febre cessa, a dor no corpo melhora, só que aí nos próximos 2, 3 dias é o período mais crítico da dengue. Então, o que acontece? Muitas vezes a pessoa ela faz, né? O principal tratamento da dengue é a hiperidratação. E o que é isso? É tomar muito líquido. E esse muito líquido, por isso que é muito importante ir no profissional de saúde, porque muitas vezes a gente fala, toma muito líquido. Muito líquido para uma pessoa é tomar 1 litro de água, para outra é 2, para outra é 3, e a gente tem que calcular pelo peso da pessoa, tem que ver se esse idoso, né, não tem comorbidades, doenças, tem paciente que tem doenças do coração, eles também não podem tomar, né, o que eu calculo aí para um adulto, vamos supor, só para você ter uma ideia, né, um adulto aí de 60 quilos seria mais ou menos de 3 a 4 litros de líquido por dia. Isso a gente, né, é difícil uma pessoa que faça essa ingesta. E aí a gente divide isso. Então, 1/3 dessa quantidade a gente faz em soro de reidratação oral e os outros 2/3 em líquido caseiro, né? Então, assim, é muito importante o idoso ele ir procurar o profissional da saúde, porque vai calcular para o peso dele, se ele tem comorbidades, qual que vai ser essa ingesta de líquidos. E isso é o principal tratamento para que esse idoso, para que essa pessoa não venha a ter complicações. E o idoso em si, ele já tem uma certa rejeição a ingerir líquidos, Já. Uhum. Então, é mais difícil ainda. Então, a gente tem que deixar muito bem orientado, né, para esse idoso, para essa família, muitas vezes como é que essa família vai ajudar, vai apoiar o cuidado desse idoso nesses dias, e lembrar que, né, quando as pessoas, que a gente vê muito na prática, né, então as pessoas estão começando a se sentir melhor, elas param de fazer essa ingesta de líquido, e é justamente quando mais precisa. E daí pode ter aquela recaída? Não é recaída, a gente fala que é a fase crítica da dengue, né? Então a gente tem que orientar que assim, depois que passou, né, aquela fase da febre, da dor no corpo, que geralmente dura aí uns 5 dias, tem que continuar por mais uns 3 dias, aí 2, 3 dias, a ingesta hídrica, o tratamento. Várias pessoas que já tiveram dengue, elas reclamam do pós-dengue sentir muita canseira. É um sintoma também da dengue? Sim, então a gente tem essa fase, né, que é de convalescência. Quanto mais jovem, mais fácil a recuperação. Então, pessoas jovens aí, às vezes em 1 semana, 10 dias, já estão 100%. Mas, né, quanto maior a idade, as comorbidades, a gente vê sim um tempo maior aí para essa recuperação. E tem pacientes, principalmente idosos, que sofrem muito nessa recuperação, que ficam meses ainda com cansaço, principalmente o cansaço, né? A falta de disposição. Tem pacientes que chegam aí 3 meses, 6 meses para voltar o que era antes, né, da dengue, o estado de saúde. Tem alguma coisa que possa fazer para melhorar essa canseira ou não? Então, o que a gente pode fazer é prevenir, né? E aí a prevenção é procurar o serviço de saúde e a gente fazer esse tratamento adequado na hora certa, porque depois a gente não tem muito, né? Assim, a gente orienta, alimentação adequada, dormir bem, uma prática de exercícios aí, dependendo né, qual a prática para cada paciente, faixa etária, mas o ideal é que a gente previna. Então, no momento da doença, a gente avaliar esse paciente adequadamente e tratá-lo adequadamente. A dengue, ela é tratada, assim que detectada, ela é tratada só com o remédio para dor mesmo, ou tem alguma outra coisa que o paciente possa estar tomando? A gente não tem antivirais que a gente usa para dengue, então assim, a gente chama de tratamento sintomático, né? Então, além da hiperidratação, que vai prevenir complicações, então remédios para dor, como, né, a gente orienta ou paracetamol ou a dipirona.
A gente não orienta anti-inflamatórios, então não deve se tomar, né, o diclofenaco, nimesulida, enfim, tem vários nomes aí, porque eles aumentam o risco de hemorragias, porque às vezes esses pacientes estão com plaqueta baixa e esse tem um risco maior de hemorragia. Então, não é para tomar essas medicações, né? Pacientes que tomam AS, idosos, né, que têm muitas vezes cardiopatias, doenças do coração, eles tomam AS. Então, o médico tem que ir no médico para o médico avaliar se vai continuar tomando AS ou se vai suspender, porque não é todo paciente que a gente suspende também. E aí a gente vai avaliando dependendo do nível de plaqueta que esse paciente está. Então, é muito importante o idoso, principalmente, todo mundo, mas principalmente o idoso, procurar o serviço médico. Porque nesse caso, se automedicar seria um risco bem maior. Sim, sim. E como eu te falei, às vezes eles tomam o AS, eles tomam outros anticoagulantes, que a gente precisa dar uma olhada nos exames para ver se vai precisar suspender, né, no decorrer da dengue, ou se a gente vai continuar essa medicação. Porque aí cada paciente precisa avaliar o risco-benefício de manter ou não essa medicação. E para os idosos, já existem vacinas contra a dengue? Então, a gente tem a vacina nova, que é a Qdenga, mas assim, os estudos foram até 60 anos de idade. Então, hoje não tem indicação ainda para o idoso, mas isso, provavelmente, os estudos avançando, a gente acredita que futuramente os idosos vão ser incluídos, mas hoje não está orientado para os idosos, então a vacina é até 60 anos de idade. Se a gente não tem a vacina ainda para os idosos, quais são as melhores práticas para prevenir a dengue? Quando eu estou falando, né, da prevenção, eu estou falando de depois do diagnóstico, da gente prevenir complicações, né? Mas para prevenir a dengue, a gente ainda tem que pensar, né, em diminuir os criadouros da dengue, né? E a gente se proteger com repelentes. Então, como é que a gente faz para diminuir os criadouros da dengue? A gente tem principalmente os criadouros nos nossos quintais, né? Então, quando a gente fala, os focos estão dentro de casa, não é que está dentro, né, na sala de jantar, no quarto, estão nos quintais. Né? Isso, então tá ali no vasinho, né, no pires do vaso de flor, né, na vasilha do cachorro, que às vezes fica muito tempo sem trocar, em latas, né, enfim, tudo que pode acumular água. Então, a maioria dos focos estão lá. Então, o que a gente orienta? Toda semana, né, tem uma campanha muito legal, né, que é a campanha lá dos 10 minutos. Se todo mundo pegar 10 minutos por semana e for na sua casa, no seu quintal, principalmente investigar ali, dar uma olhada, o que pode ter de foco de água parada e tirar aquilo. Então, isso sim é a prevenção, porque aí eu não vou ter água parada, então o mosquito da dengue, a fêmea do mosquito da dengue, não vai ter onde colocar os ovos, né? Então, isso vai fazer com que se diminua a multiplicação dos mosquitos, aí sim eu vou ter essa prevenção. Uma outra coisa muito importante que a gente está batendo também é o uso de repelentes. Então, muito importante a população, principalmente idosos e crianças também, principalmente as menores, usar repelente. E aí, assim, repelente, né? O repelente que a gente compra na farmácia, aquele loção, spray, enfim. E é muito importante que esses repelentes sejam os de farmácia, que sejam aprovados pela Anvisa. Por quê? Porque muita gente pergunta, e os repelentes naturais? Não é que a gente fala assim, eles não funcionam. Eles podem até funcionar, só que a gente não sabe por quanto tempo, né? Qual que é o grau, né, dessa eficácia. Porque a gente não tem os estudos para esses repelentes caseiros. Então, no momento dessa epidemia que a gente está, que a gente orienta para a gente ter segurança nessa prevenção, é utilizar mesmo aqueles de farmácia, que tem aprovação lá da Anvisa. E aí, o que é importante também? A gente vê quanto tempo ele dura, porque assim, tem repelentes que duram 4 horas, tem repelentes aí que tem, né, 10 horas, até mais. Então, para a gente saber quando que a gente vai reaplicar. Então, se eu compro um repelente de duração de 5 horas, eu sei que depois de 5 horas eu tenho que reaplicar. E em casa, a gente pode usar também aqueles repelentes de tomada, né, que a gente compra em qualquer supermercado. Sim. Então, coloca na casa, eles são seguros, até para criança, pode colocar no quarto. Então, isso também ajuda para que o mosquito da dengue
não pique, né, as pessoas. O que a gente pensa muitas vezes, e é um pensamento errado, é que assim, dentro de casa eu estou protegida, então eu só penso que eu vou passar repelente quando eu vou sair de casa. E é o contrário, porque assim, o mosquito, ele prefere, né, picar quem está paradinho, quietinho, quem está em movimento na rua ou sai, né? É mais difícil ele picar. Então, é mais fácil a gente dentro da casa, ou então as crianças até na escola, né? Se estão parados na carteira. Então, quando a gente está parado, é aí que a mosquita, né? É um momento perigoso. Que vê a oportunidade de picar. Então, é importante também a gente se proteger dentro de casa. A maioria das vezes acontece em ambientes, né, domiciliares, ou então de trabalho, que a pessoa trabalha sentada, quietinha. Então, é muito importante, não é lá fora. Lá fora, quando a gente está se movimentando, o risco da gente ser picado é menor. E quando a gente vai à farmácia em busca de um repelente, o que é importante analisar? Então, a maioria, assim, a gente não fala assim, olha, essa substância é melhor que essa, não. Tem várias substâncias que são usadas como repelentes, mas assim, vai lá, tem que ter o registro no Ministério da Saúde, tem que ter o registro da Anvisa. Isso é o mais importante. Todos eles, não tem um que fala, essa substância é melhor que a outra. Tá? Então, assim, tem uma diferença muito grande nos preços, né? A gente sabe disso, tem umas marcas mais baratas, outras mais caras, aí também depende do tempo, né, de reaplicação. Então, você vai ali, você escolhe o que cabe no seu bolso, o que você acha que para a sua vida é mais prático para reaplicar, mas assim, que não seja o repelente caseiro, porque a gente não pode garantir que você vai estar protegida com o repelente caseiro. Para o idoso, tem um que é mais indicado ou não? Não, é para o adulto, ele geralmente, tem uns que são para criança, né? Geralmente eles diferem criança e adulto, então o idoso pode usar o de adulto. E como a dengue ela pode impactar a qualidade de vida a longo prazo dos idosos que se recuperam da doença? Então essa questão é porque assim, a convalescência no idoso, ela é mais longa do que no adulto jovem. Então, o idoso, ele demora mais para se recuperar. E quanto mais grave ele tiver a dengue, mais lenta é essa recuperação. Então, se é um idoso que ele já tem, né, outras doenças, que ele já tem uma qualidade de vida, às vezes até um pouco menor, né, por causa de uma doença do coração, que ele tem os pés, né, as pernas inchadas, os pés inchados, que ele não consegue sair muito de casa. Então, isso com a dengue, depois que tem a dengue, pode se agravar. Então, é muito importante, né, a família ficar de olho nesse idoso para ver com a equipe médica qual o melhor jeito da gente fazer esse tratamento e ajudar esse paciente para que ele consiga, né, voltar à sua vida, a vida normal, a vida que ele tinha antes. E aquele idoso que já teve a dengue, ele tem um risco maior de complicações se for infectado novamente? Sim, isso para todo mundo, não é só para o idoso, tá? Então, assim, hoje a gente tem, né, a gente fala os 4 sorotipos da dengue. Então, os vírus, né, a gente tem vírus 1, 2, 3 e 4. Então, no caso, né, se eu peguei o vírus, vamos supor assim, se eu fui infectado pelo sorotipo 2, né, então eu vou criar imunidade para esse sorotipo, isso para o resto da minha vida. Só que a gente tem 4, então eu não tenho imunidade contra os outros 3. Tá? E aí, se eu pegar dengue novamente, né, se for o sorotipo 2, eu tô ok, porque eu tenho imunidade e não vou ter sintomas. Mas se eu pegar, nesse exemplo, né, o sorotipo tipo 1, ou 3 ou 4, então o risco de eu ter uma doença mais grave, complicações da dengue, ele aumenta. Por isso que é muito importante pessoas que já tiveram a dengue, pessoas não vacinadas, que a maioria da população brasileira ainda não está vacinada, ter uma preocupação maior com relação, né, ao uso de repelentes, os métodos de prevenção. E, doutora, qual que é a importância da educação e da conscientização sobre a dengue entre a população idosa e seus cuidadores? Eu acho principalmente a gente pensar que assim, no idoso a dengue não pode vir não com sintomas clássicos, né, que a gente espera num adulto. Então assim, qualquer mudança, às vezes o idoso ele fica até um pouco mais irritado do que normalmente ele
tá, né? E aí a gente acha que aquilo não é nada e tal, e pode ser, E já pode ser um sinal. E já pode ser um sinal. Então, ficar muito atento ao idoso, aos familiares. Então, mudou alguma coisa, prestar atenção, levar esse idoso para o serviço de saúde, porque assim, pode não ser muita coisa, mas pode ser sim, né, uma suspeita de dengue. A gente, né, o ideal, a gente vai ter que acompanhar, avaliar esse paciente clinicamente, com os exames laboratoriais necessários. Então, lembrar que no idoso a gente pode não ter, né, a febre, aquela dor intensa em alguns casos, mas a gente tem que considerar que sim, pode ser dengue. Tem um risco. Isso. E quais são as pesquisas mais recentes sobre dengue que têm implicações específicas para o tratamento e prevenção em idosos? Olha, a gente não tem ainda, infelizmente, essa separação, né, dos idosos e dos adultos. O que a gente tem, que a gente espera que o ano que vem a vacina, a Qdenga, né, seja, a gente consiga ter mais doses, porque infelizmente para esse ano, né, não porque o Brasil não quis, mas porque a indústria farmacêutica japonesa não tinha disponibilidade de tantas doses assim para o nosso país. Então a gente espera que para o ano que vem a gente tenha a maior parte da população vacinada, até porque também muita gente esse ano pegou a dengue, espero que diminua os casos, mas muita gente pegou e vai manter uma imunidade, pelo menos para esse sorotipo, por um tempo, né? Então a gente espera que isso, junto, aliado à vacina, a gente consiga, nos próximos anos, aí, diminuição de casos. A gente ainda não sabe se essa vacina a gente vai precisar fazer Uma reaplicação. reaplicação. Então, hoje, o que a gente tem, né? São 2 doses, com intervalo de 3 meses, mas a gente não sabe se depois de 1 ano e meio, porque a gente vê que depois de um tempo, né, cai um pouquinho a proteção. Então, pode ser que a gente vá precisar fazer, né, uma reaplicação anual, cada 2 anos, isso a gente não tem ainda, mas pode ser que seja possível. E, doutora, agora para a gente finalizar, eu vou fazer uma pergunta sobre a taxa de mortalidade por dengue. Em idosos, ela é maior que as outras faixas etárias? Sim, ela é maior. Por causa, né, como eu expliquei, né, da própria idade, que diminui o sistema de defesa, a imunidade do idoso, por causa das doenças que esses idosos geralmente têm. Então, a taxa de mortalidade é maior nos idosos. A dengue, a preocupação maior com a dengue não deve ser só no verão, nas outras estações também. Então, o que a gente tem que fazer mesmo é a lição de casa, ali, cuidar do quintal, aquela liçãozinha dos 10 minutos por semana. Sim. O que a gente sabe, né? O mosquito da dengue, ele gosta mais do calor. Só que hoje, por causa das mudanças climáticas, né, a gente está tendo... Né, hoje está um pouquinho mais frio, mas até semana passada, né, a gente estava num calor aí de 35 graus, que não era o comum para esse mês, né, para maio, para abril. Então, como a gente está tendo esse desequilíbrio ambiental, essas mudanças climáticas, a gente perdeu um pouco, né, essa base do que é o verão, do que é o inverno. Então, a gente pode sim ter dengue, né, no que a gente costumava não ter, que seria no inverno, meses mais frios. Então, continua as orientações para a gente olhar o nosso quintal, conversar com o vizinho, né, conversar com a comunidade, pedir apoio também dos órgãos públicos para a gente combater essa epidemia. Doutora, eu deixo esse espaço em aberto para que a senhora faça suas considerações finais, deixe um conselho a todos que estão nos ouvindo. Uhum. Então, a gente falou hoje dos idosos, mas assim, fora os idosos, a gente tem que também, né, ter esses mesmos cuidados redobrados para gestantes, para mulheres, né, as lactentes que estão amamentando, para crianças, principalmente menores de 5 anos, que a imunidade é mais baixa. Então, e para pacientes, né, que a gente fala os imunodeprimidos, então pacientes com HIV, com AIDS, pacientes que estão tomando corticoides em doses altas, aqueles pacientes, às vezes, acompanhados pela reumatologista, pacientes com câncer, que estão fazendo uso de uma quimioterapia mais forte, que também acaba debilitando o sistema de defesa. Então, esses doentes são doentes que a gente tem, que são pacientes, pessoas que a gente tem que ter atenção redobrada, não só os idosos. Doutora, eu quero agradecer por ter aceito o nosso convite e vir aqui dividir seu conhecimento com a gente.
Eu que agradeço, estou à disposição. Muito obrigada, pessoal da Rádio Difusora, ajudando a população e ajudando os órgãos públicos a diminuir, né, o estrago que a gente está vendo hoje nessa epidemia. Muito obrigada. Nós que agradecemos. E o nosso tempo está chegando ao fim. Gostaria de agradecer imensamente a doutora Carolina Malavasi por sua participação e por compartilhar seu conhecimento sobre a dengue e seus riscos para os idosos. Agradeço também a todos que nos acompanharam até aqui. Não se esqueçam de compartilhar esse conteúdo com seus amigos e familiares. E lembrem-se, cuidar da saúde dos nossos idosos é uma responsabilidade e um ato de amor. Até a próxima!